No ar. Boa noite a todos Boa. e todas do DQD. Lamentável o veto do presidente Bolsonaro no que se refere à lei da pobreza menstrual. Mais de 4 milhões de meninas em escolas públicas do Brasil não têm absorvente. Elas acabam usando qualquer tipo de papel, jornal, folha de árvore, miolo de pão. Isso pode levar à morte por infecção. Infelizmente, professor Márcio Manuel. Professor Márcio, né? Bem lembrado, eu já estava aqui na fila já essa pauta, eu vou ler a notícia e eu abro aqui os comentários para o nosso time. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje que o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. A alegação do mandatário é que não havia previsão de financiamento da ação no texto. O projeto que determina a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual foi sancionado por Bolsonaro, mas o veto à distribuição gratuita de absorventes é o coração da proposta, que pode ser enfraquecida sem a medida. No texto original havia previsão de gratuidade para estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de rua, mulheres privadas de liberdade em unidades do sistema prisional e adolescentes detidas em unidades de medida socioeducativa. No Twitter, mulheres reagiram e criticaram o veto. Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará, atacou Bolsonaro. O projeto aprovado pelo Congresso em setembro iria promover absorventes a estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de rua e presidiárias, e também incluir absorventes em cestas básicas. O mais misógino presidente de todos os tempos vetou o projeto hoje. Coautora do projeto, a deputada federal Benedita da Silva, também se manifestou e disse: é uma decisão que prejudica milhões de mulheres que vivem em situação de pobreza menstrual. O professor Márcio Manuel falou muito bem. Ele lembrou uma coisa interessantíssima, né? Professor onipresente, inclusive. Ele disse uma coisa que a gente tem que começar a pensar. No Brasil, cada real investido em saneamento básico, você gera uma economia de R$4 na saúde futuramente. E isso é uma conta que parece que o brasileiro não está conseguindo fazer, o governo não está conseguindo fazer essa conta. Quando você priva essa parte básica da saúde, da higiene, que seja da ajuda a essas mulheres que são pobres e não têm a condição de ter o seu absorvente, aquela coisa toda, você está evitando um monte de gastos com o SUS no futuro. Porque isso, como vocês estavam dizendo, o que elas usam para poder reter o sangue e fazer com que a higiene seja um mínimo, porque não tem condições, isso pode causar problemas sérios. Eu não sou médico, não sei, mas acredito que problemas oncológicos que poderiam ser evitados, pelo menos com higiene. E isso é uma coisa que não se tem. Quando você vê que isso não vai acontecer, lá na frente pode-se esperar um gasto muito maior com a saúde. E o SUS, apesar dos pesares, quem salva essa população que não tem condições de um atendimento de dignidade mesmo para tratar a saúde. Então, falta pensar fazer a conta e pensar no futuro. Isso que falta. Primeiro, falta ter a humanidade. E depois de se ter a humanidade, é pensar na conta que o próprio país vai pagar lá na frente. Só complementando também, eu já conheço a voz do professor Márcio Manuel, gente. Olha, o professor Márcio Manuel. Um abraço para o professor Márcio Manuel. Não conheço, mas adoro a participação dele aqui nos programas da Interativa. Olha, me espanta muito a gente estar discutindo um programa para distribuição de absorventes só em 2021, porque isso já deveria ter sido institucionalizado aqui no Brasil há muito tempo, gente. Porque parece uma coisa tão pequena, mas para a vida da mulher isso faz uma diferença, isso é dignidade. Isso é dignidade. E para nós que temos uma renda fixa, que trabalhamos, comprar um pacotinho lá de absorvente não vai pesar muito. Mas imaginem uma casa onde tem a mãe com mais 3 filhas. Isso é um gasto enorme. E aí, como foi bem dito, essas meninas acabam utilizando papel higiênico, jornal, miolo de pão, sabe? Além das doenças, é dignidade. Como que você vai sair para o lugar sabendo se você vai estar seguro ou não, se você vai passar por uma situação constrangedora? E a gente sabe que para mulheres, quando vaza alguma coisa, e eu vou falar com essas palavras mesmo, isso é constrangedor. Então não é só uma questão de saúde, é uma questão de dignidade. O princípio da pessoa, da dignidade humana, ela está na nossa Constituição Federal. E me espanta muito a gente estar discutindo isso somente em 2021 e essa parte que é o coração da lei, do projeto, ser negado, ser vetado. Isso não é nada para os cofres públicos, isso não é nada para o governo federal, mas faz uma diferença
para essa população vulnerável que iria receber isso gratuitamente, gente. É triste, é muito triste. Eu, como mulher, eu fico assim, pesarosa por mulheres que têm que passar por uma situação dessa em pleno 2021, que não tem um absorvente que dê dignidade. Eu faço um questionamento sobre a questão de causa e consequência das necessidades de políticas públicas. O problema não é a pobreza menstrual. O problema é a pobreza. Eu tropiquei aqui. Pobreza, né? O problema é a pobreza. Enquanto nós